Angelina Jolie é um dos nomes mais famosos de Hollywood. Mesclando talento, beleza e ativismo, ela conquistou o mundo. Sua imagem está eternizada em papéis marcantes como Lara Croft e Malévola. Mas, por trás de tanto sucesso e glamour, poucos conhecem a jornada difícil e repleta de reviravoltas que levaram Jolie até o estrelato e de onde ela está hoje. Somos o clã Hollywood. Fique à vontade, pois esta história promete. Angelina Jolie Voight nasceu em 4 de junho de 1975, em Los Angeles, Califórnia. Ela é a segunda filha dos atores Jon Voight e Marceline Bertrand. Dona de uma beleza exótica que desnorteou muitos homens pelo mundo afora, talvez isso se deva à junção de etnias a qual ela pertence. Por parte de pai, sua ascendência é alemã e eslovaca, enquanto sua mãe era francesa de descendência canadense e iroquesa, uma tribo de nativos americanos que povoaram parte dos Estados Unidos e Canadá. Seus padrinhos também são os famosos atores Jacqueline Bisset e Maximiliano Schell. Seu tio é nada mais que o cantor e compositor Chip Taylor. E seu irmão, James Heaven, 2 anos mais velho, também é ator. Sendo assim, convivendo com tantos artistas, provavelmente, seria difícil não trilhar o mesmo caminho. Apenas, seu tio Barry Voight não seguiu esse ramo, mas igualmente famoso em sua área de atuação, ele era geólogo especialista em vulcões. A chegada de Jolie foi algo extremamente festejado, mas, por mais que o casal quisesse se apoiar no nascimento da filha, para salvar o casamento, essa fórmula não funcionou e passado o primeiro impacto, a relação entre seus pais ficou ainda mais desgastada, já que Voight também era famoso por suas traições. Quando a filha tinha apenas 1 ano, o ator havia engatado um novo romance com a jovem coestrela do drama Coming Home, Stacey Pickering. E enquanto Voight recebia seu primeiro Oscar em 1976, após o divórcio, Ange, o apelido carinhoso de Angelina, e seu irmão, viviam com a mãe, que acabou tendo que optar entre se concentrar na criação dos filhos ou seguir a carreira de atriz. Aqui cabe lembrar que os tempos eram outros, e segundo o que ditava as regras sociais, uma boa mãe jamais trocaria seus filhos por uma profissão, ainda mais em se tratando da área artística. Assim, desde pequena, por ter crescido se sentindo rejeitada pelo pai, Angelina já demonstrava uma personalidade inquieta e intensa. Voight estava frequentemente ausente filmando longe de casa, e a relação distante com ele representava uma ferida aberta na infância de Jolie. Angelina teve uma orientação católica, mas sua mãe não era extremamente rigorosa. Por isso, ela cresceu de uma forma mais livre. A própria Angelina já disse que desde a mais tenra idade se meteu em muitos problemas. No jardim de infância fazia parte de um grupinho chamado Kissy Girls, onde ela criou uma brincadeira boba de beijar os meninos em troca de tirar seus piolhos. Quanto ao seu gosto pela atuação, partiu mais por conta de quando criança, ela assistir frequentemente a filmes com sua mãe. Depois ela vestia as roupas dela e se maquiava, e seu irmão James atuava como cinegrafista nas sessões realizadas em casa. Jon Voight chegou a passar um certo tempo com os filhos, e ciente do gosto da filha, em 1980, quando Ange tinha 5 anos, ele organizou a sua estreia no cinema, em uma participação especial no filme Looking to Get Out, para o qual ele escreveu o roteiro e, surpreendentemente, a família toda se reuniu na tela. Porém, o filme só foi lançado 2 anos mais tarde. Quando Angelina completou 6 anos, sua mãe e o novo parceiro, o cineasta Bill Day, se mudaram com as crianças para Palisades, Nova York. A partir daí, Jon só os via, ao ir às estreias em Nova York. Nessa época, o caráter explosivo de Ange começou a aflorar, misturado a uma fase de rebeldia. Por assim dizer, ela nunca se deu bem com animais de estimação, chegando a maltratá-los quando criança. Uma vez, ela levou seu hamster para tomar banho, que logo adoeceu e morreu. Bateu no cachorro, no coelho e todos morreram. Depois disso ela passou a ganhar pets exóticos, um lagarto chamado Vladimir e uma cobra, a Harry Dean Stanton, em homenagem ao ator, popular nos anos 70. Alguns anos depois, a família voltou para Los Angeles, e Jolie já sabia que queria construir uma carreira como atriz. Porém, ao mesmo tempo, ela fugia dos padrões normais. Seu primeiro amor de fã foi o Sr. Spock, bem como, com o tempo, vestir-se bem e ser atriz de repente a entediava. Então ela simplesmente parou de atuar e aspirou ser agente funerária. É isso mesmo, você não ouviu errado.
E mais, ela chegou a fazer cursos de embalsamamento a domicílio. E no funeral de seu avô, ela ficou surpresa com a multidão de convidados tristes, já que em sua visão, o funeral era uma espécie de glorificação da vida de uma pessoa, ao invés de uma despedida sombria. Na escola, ela era vista como a garota problema. Seu visual e atitude desafiadores constantemente a colocavam em rota de colisão com os padrões, ditos normais. Apesar de ter estudado apenas 2 anos na Beverly Hills High School, Angelina se sentiu bastante solitária entre os filhos de famílias abastadas da região. Também passou a sofrer bullying por ser muito magra, usar óculos, suspensórios e até pela renda familiar ser mais modesta que a dos demais. Jolie chegou a ser expulsa por um comportamento inadequado, mas isso apenas alimentava seu espírito inconformado. Além disso, as primeiras tentativas de se tornar modelo, mais por insistência de sua mãe, não tiveram sucesso. Assim, Angelina foi para o Colégio Moreno, uma escola alternativa com currículos e métodos não tradicionais. Essas escolas costumam oferecer uma ampla gama de filosofias e métodos de ensino para professores e alunos insatisfeitos com qualquer aspecto da educação tradicional. Lá, Angelina se sentiu em casa, e tornou-se uma punk outsider, como ela mesma se descreveu. Passou a usar só preto, roupas, acessórios e maquiagem, e a flertar com uma faca do namoradinho da casa ao lado. Mas, por que Angelina tinha tanto interesse em facas? Certa vez, quando pequena, estava em um festival da Renascença e havia uma exposição de facas. Ela se encantou com a variedade e quantidade, que provinham de diferentes países. Então ela começou a colecionar facas e outras armas desde cedo. Posteriormente, esse interesse deu origem a uma piada horrível sobre Jolie. Em outra ocasião, após fazer uso descuidado, foi uma ambulância que salvou sua vida. Depois dessa, ela passou em consulta com um psicoterapeuta, e foi diagnosticada com uma tendência à psicopatia social. Jolie se formou no ensino médio e planejava voltar às aulas de teatro. Então, sua mãe, ao tentar proteger a filha da própria destrutividade, a matriculou no Lee Strasberg Theatre Institute, onde ela mesma já havia estudado no passado. Lee Strasberg foi um diretor cult e professor de atuação que ensinou lendas de Hollywood como James Dean, Paul Newman, Al Pacino, Robert De Niro e sua favorita Marilyn Monroe. Angelina estudou noções básicas de atuação por 2 anos e participou de diversas produções. Mas considerando que ela ainda não tinha experiência suficiente, acabou deixando a instituição de ensino. Nesse período, Jolie, com 14 anos, conheceu um rapaz 2 anos mais velho. Parecia não ser nada sério. Mas ela o levou para casa e o que parecia uma brincadeira passou a ser sério. Sua mãe permitiu que o casal morasse junto na casa, até tentou colocar algumas limitações, mas entendia que as proibições seriam piores. Aos 16 anos, Angelina terminou com esse rapaz e planejava voltar a atuar. Também melhorou sua relação com seu pai. A partir daí, Jon Voight passou a ser um mentor completo para ela, que retomou brevemente a carreira de modelo. Graças à sua beleza, Jolie modelou em Londres, Nova York e Los Angeles. Paralelo a isso, estrelou alguns curtas-metragens para seu irmão, que ingressara na Escola de Artes Cinematográficas da Universidade do Sul da Califórnia. Com 17 anos, ela se libertou da supervisão de sua mãe ao mudar-se para Nova York. E começou a receber mais ofertas comerciais, estrelando vários videoclipes, como nos de Lenny Kravitz, The Lemonades, Meat Loaf, e participando dos primeiros curtas-metragens de seus novos amigos nova-iorquinos. Por conta disso, ela, que era apenas uma aspirante atriz, logo viu as portas do cinema se abrirem. Em 1992, a atriz conseguiu seu primeiro papel principal na sequência Cyborg 2. O filme anterior, com Jean-Claude Van Damme, tinha sido extremamente bem-sucedido, mas tanto o ator, quanto o diretor Albert Pyun não queriam trabalhar em uma sequência. Assim, Michael Schroeder foi convidado para filmar a segunda parte, e Jolie, sem saber de nada, ficou feliz em estrelar seu primeiro projeto completo em Hollywood. Porém, Schroeder já era conhecido como diretor de filmes B. E não deu outra. Além de um enredo bastante estranho, os efeitos especiais do filme eram desatualizados, tinha uma má encenação e atuações ridículas. O que fez com que Angelina ficasse completamente decepcionada. Depois disso, Jolie não foi às audições por mais um ano.
O estúdio logo decidiu encobrir seu fracasso e lançou a obra apenas em VHS, mesmo assim, como complemento ao primeiro filme. Mas, não importa o quão ruim foi essa primeira experiência, por causa dela que a atriz abandonou o sobrenome do pai famoso, substituindo-o pelo seu nome do meio. E graças a isso, o mundo conheceu Angelina Jolie. Por outro lado, aos 20 anos Jolie, com a saúde mental debilitada, fazia uso de todo tipo de substância ilícita, já que sofria de insônia, anorexia, autoflagelação e depressão, o que a levou a tentar contra a própria vida por mais de uma vez. Em 95 a atriz apareceu no filme de baixo orçamento Without Evidence, mas o retorno mais significativo foi estrelando no thriller policial Hackers, dirigido por Ian Softly. Jonny Lee Miller, que acabará de atuar em Trainspotting, também participou desse projeto. Durante as filmagens, ele e Angelina acabaram começando um caso, talvez, por isso as cenas conjuntas parecem tão reais. Ainda na sua interpretação, os críticos notaram uma melhor atuação de Angelina, o que foi um avanço. As filmagens acabaram e o interesse de Angelina também, mas Miller não aceitou bem e virou quase um stalker, ou seja, um perseguidor. Curiosamente, a MGM criou um site para o filme, que foi hackeado antes da estreia, mas não foi por conta disso que o filme não estourou na época, só tempos depois, se tornou um clássico. E ao menos dessa vez Jolie conseguiu se controlar com relação ao novo fracasso. Seu próximo projeto no ano seguinte foi a comédia romântica Love Is All There Is, uma releitura da história de Romeu e Julieta, cujos acontecimentos eram ambientados no Bronx. Mas por sorte ou azar, outra adaptação do mesmo tema foi lançada quase que simultaneamente, o filme de Baz Luhrmann, que trouxe maior visibilidade a Leonardo DiCaprio. Em Love Is All There Is, Angelina interpretou seu primeiro papel de comédia, mas os críticos ainda esperavam mais dela. Naquele ano, ela também esteve no drama adolescente Foxfire, baseado no romance de Joyce Carol Oates Foshiri, Confessions of a Girl Gang, o que deu maior liberdade à atriz para que pudesse mostrar seu talento. A personagem de Angelina, Margaret Alexandra Sadovskis, era independente e rebelde, assim como ela, acabou unindo meninas contra um professor que as assediou sexualmente. Durante as filmagens, Jolie se apaixonou pela atriz Jenny Shimizu, que era uma lésbica declarada, e fazia o papel de Angold. Porém, depois de alguns meses Angelina voltou com Jonny Miller, o que interrompeu maiores boatos, já que eles resolveram se casar de forma discreta. Os únicos convidados eram sua mãe e um dos novos amigos do casal. E ao invés do tradicional vestido de noiva, Jolie usava uma calça preta emborrachada e uma camiseta com o nome de Miller escrito com o seu próprio sangue. Já o noivo usou uma calça com manchas de sangue de Jolie. E em vez de anéis, o casal furou os dedos e fez um juramento de sangue de amor eterno. Ela tinha 20 anos e ele 22. E como Miller ficaria na Grã-Bretanha e Jolie em Los Angeles, eles resolveram optar por essa união rápida. Mas, o período de amor eterno não durou muito. E uma fase difícil começou na vida de Jolie desde o momento do chamado casamento negro. Em 96 Angelina recebeu a oferta para estrelar um thriller policial dirigido por Andy Wilson, Playing God. Para David Duchovny, depois do sucesso da série Arquivo X, este foi seu primeiro papel principal em um filme. Angelina e Duchovny, que era casado na época, concordaram em fazerem apenas beijos técnicos. Porém, no calor das filmagens, esse acordo parece que acabou sendo quebrado, gerando rumores de um possível affair entre eles. Por outro lado, o diretor Andy Wilson impediu os atores de darem o seu melhor, já que além de narrativas complicadas, haviam muitos buracos na trama. No teste o filme não agradou ao público, e foi enviado para pré-filmagem, que durou cerca de 2 anos. Para não ficar no prejuízo, com o estouro do orçamento em cenas extras, o estúdio resolveu apelar, para atrair os espectadores para as salas de cinema com 2 cenas eróticas de Jolie e Duchovny. O trailer do filme consistia basicamente nessas cenas. No entanto, elas foram cortadas do próprio filme. Isso só trouxe a insatisfação do público e da crítica, gerando muitas críticas negativas, e quase o fim para David Duchovny, que perdeu suas classificações de sucesso. Enquanto isso, na vida pessoal Angelina se divorciou de Lee Miller após 1 ano de casamento, e mesmo conseguindo manter relações amistosas, isso se somou a uma série de obras fracassadas, o que fez com que a atriz entrasse novamente em depressão, e buscar consolo em substâncias viciantes.
ela estava completamente irreconhecível e, pela segunda vez, quis tentar contra a própria vida ao tentar contratar um suposto assassino de aluguel. Por sorte, nesse período Angelina teve a oportunidade de estrelar um vídeo para os Rolling Stones, onde a atriz caminhava na frente dos nova-iorquinos de uma maneira bastante escandalosa. A música fez bastante sucesso, entrando no top 20 dos hits do ano, e para Jolie talvez, este foi o clipe de maior relevância. Cansada de projetos fracassados e papéis irrelevantes em filmes indie, a atriz decidiu que era hora de mudar, e concordou em participar da minissérie da CBS True Women. Angelina retratou a imagem da rebelde Georgia Virginia Louch Woods. A personagem combinou com a atriz e foi o primeiro projeto em que Jolie não foi erotizada, já que seu personagem usava vestidos fechados e uma variedade de penteados. As críticas foram mistas. Mas Angelina obteve um sucesso ainda maior ao atuar na minissérie biográfica sobre George Wallace, onde ela desempenhou o papel de segunda esposa, e posteriormente da primeira-dama do Alabama, Cornelia Wallace. Os parceiros de Jolie no set foram Gary Sinise, conhecido por seus papéis em Forrest Gump e Apollo 13, e pelo talentoso diretor John Frankenheimer. Juntos, eles ajudaram Angelina Jolie a revelar seu potencial de atuação e a levaram ao próximo nível. A série foi bem recebida pela crítica e ganhou diversos prêmios, entre os quais houve lugar para Jolie, que recebeu indicações ao Cable AC Award e ao Emmy Awards de Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Filme e ao Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante. Depois disso, Jolie finalmente ganhou destaque interpretando a modelo Gia Carangi no filme Gia. Sua atuação visceral e cruamente honesta lhe rendeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz. O reconhecimento, no entanto, veio acompanhado de intensa pressão e escrutínio público. Nos bastidores, Jolie travava uma batalha contra a depressão, transtornos alimentares e vícios. E seus relacionamentos amorosos eram breves e turbulentos. Como seu casamento com Billy Bob Thornton, que foi marcado por declarações extravagantes, usar um colar com frascos de sangue um do outro, além de protagonizarem cenas ousadas nos red carpet. Essa fase controversa da vida de Jolie exemplifica suas lutas emocionais. A busca por amor e aceitação muitas vezes que a levou por caminhos autodestrutivos. Porém, o amadurecimento veio com o tempo. Um de seus filmes mais marcantes foi Garota, Interrompida, no qual contracenou com Winona Ryder em um drama sobre distúrbios mentais. Para viver com intensidade a personagem sociopata, Jolie chegou a assustar Ryder nas gravações, fazendo-a chorar por horas. Mas, foi também durante as filmagens do longa que Jolie encontrou uma catarse. A interpretação ecoava sua própria jornada emocional conturbada. Levar esse papel complexo até o Oscar representou muito mais do que um prêmio, foi a validação que Jolie buscava há tanto tempo. Em 99 ela estrelou ao lado de Nicolas Cage no grande sucesso de público 60 Segundos. Mas o papel que verdadeiramente consolidou Angelina Jolie como um símbolo sexual do cinema veio em 2000, como Lara Croft em Tomb Raider, bem como na sequência 2 anos depois em Tomb Raider, A Origem da Vida. Para viver a famosa personagem dos games, por 6 meses, ela teve uma rigorosa rotina de treinos físicos, ganhando músculos e uma silhueta escultural. Para completar, as regatas e shorts curtíssimos que usava deixavam suas tatuagens à mostra, o que era algo raro para atrizes de Hollywood na época. A partir daí, Jolie abraçou o lado sensual da personagem e fez de Lara Croft um ícone pop. Por isso, o grande sucesso da franquia de Tomb Raider se deve em parte à química inegável entre a atriz e a personagem. Ela trouxe humanidade e profundidade para uma geração de fãs que cresceram acompanhando as aventuras de Lara Croft. Outro papel marcante da estrela foi em 2001, no filme Pecado Original, contracenando com outro símbolo sexual, Antônio Bandeiras. Angelina topou gravar as sequências mais ousadas usando um minúsculo tapa-sexo, o que gerou grande alvoroço, já que Bandeiras era casado com a atriz Melanie Griffith. A imprensa especulou sobre uma atração entre eles, mas ambos negaram qualquer envolvimento além da amizade. Outros rumores já haviam surgido como no ano anterior, durante a cerimônia do Oscar sobre um relacionamento incestuoso de Jolie com seu irmão James Heaven, porque eles surgiram se beijando algumas vezes em público, inclusive neste grande evento. Nos anos 2000, Angelina era ao mesmo tempo desejada pelos marmanjos, e a modelo de ideal estético para as mulheres.
Seus lábios cheios, carnudos e bem definidos viraram sonho de consumo, já que sua boca era vista como sexy e altamente desejável. Na época, no intuito de copiar seu estilo, muitas mulheres recorreram ao preenchimento labial, com ácido hialurônico e outros produtos. Além de tratamentos como bronzeamento dos lábios e até o uso de batons marcantes bombaram, na tentativa de imitar a boca da Angelina Jolie. A atriz nunca confirmou se ela mesma teria feito procedimentos, mas seu visual parecia natural. E se mantém em alta até hoje, como padrão de beleza. Mas mesmo com todo o sucesso, a consagração profissional contrastava com o vazio pessoal que ela sentia. Até conhecer Brad Pitt durante as filmagens de Senhor e Senhora Smith em 2005. O relacionamento foi visto com desconfiança inicialmente. Vale lembrar que o FBI chegou a ser envolvido, investigando se Jolie teria feito pagamentos para contratar um assassino na intenção de eliminar sua rival Jennifer Aniston, mas nada foi provado. Então, o envolvimento dos dois acabou por florescer em um amor genuíno, pois Angelina finalmente havia encontrado alguém com quem desejava construir uma vida. Além de 3 filhos biológicos com Pitt, Jolie também adotou legalmente 3 crianças de diferentes países, expandindo sua família multicultural e gerando inspiração para outros casais. Posteriormente, ela apoiou Shiloh, sua primeira filha biológica com Brad Pitt, na sua transição de gênero de forma amorosa, pois além de se intitular bissexual, Angelina defende publicamente os direitos da comunidade LGBT+, que retribui, tendo-a como um ícone da causa. Assim, ao dar lições de vida através de sua jornada, Angelina Jolie nos ensina sobre compaixão, determinação e humanidade. Sua história cativante motiva a nunca desistir diante das adversidades. A grande atriz também se aventurou e mostrou versatilidade na direção de filmes. Seu trabalho por trás das câmeras demonstra sensibilidade artística e comprometimento com causas humanitárias. Tanto que em 2017, ela foi indicada ao Critics' Choice Movie Award de melhor diretora pelo filme A Farce They Killed My Father, onde ela escolheu crianças das ruas do Camboja para atuar, dando oportunidades a quem nunca tinha atuado antes e muitos nem sabiam o que era isso. Mas, apesar da felicidade que encontrou ao lado de Brad Pitt e dos filhos, Jolie ainda enfrentaria grandes desafios pessoais. Em 2013, a atriz comoveu o mundo ao revelar ter feito uma dupla mastectomia preventiva, após testes indicarem alto risco de câncer de mama, causa da morte de sua mãe e doença que acometeu outras mulheres da família. Essa escolha difícil motivou mulheres do mundo todo a fazerem exames genéticos e buscarem tratamento precoce. Jolie também inspirou pacientes a enfrentarem o câncer com coragem através de seu exemplo. Outra causa nobre que move Angelina Jolie é o humanitarismo. Por 21 anos, e até 2022, ela esteve à frente como embaixadora da boa vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas, visitando mais de 60 países em missões de apoio a refugiados, deslocados e pessoas em situação de risco, além de viajar para zonas de conflito diretas. Sua atuação ajudou a ampliar significativamente a assistência humanitária global. E seu engajamento em causas sociais ultrapassaram divisas culturais e políticas. Jolie doa seu tempo, recursos e voz para defender os direitos dos mais vulneráveis. Ela também usa sua influência para conscientizar a opinião pública sobre conflitos e violência pelo mundo. E não teme se pronunciar contra injustiças, mesmo que isso tenha um custo em sua popularidade. Segundo a atriz, ela sentiu que era hora de trabalhar de forma diferente, em questões humanitárias mais amplas, de se envolver diretamente com refugiados e organizações locais. Da conturbada relação que Angelina Jolie tinha com seu pai, Jon Voight, e que foi uma das grandes dores da sua infância e juventude, com o passar dos anos e o amadurecimento de ambos, pai e filha conseguiram curar antigas feridas. Hoje eles são próximos novamente, e ela reconhece o esforço do pai para se redimir pelos erros do passado. Ainda de sua filmografia, vale destacar lá de 2014 sua atuação impecável, ao dar vida à vilã malévola nos filmes da Disney. Jolie mostrou mais uma vez seu talento para viver personagens complexas, trazendo uma nova dimensão e humanidade à clássica antagonista. Seus dotes para comédia também brilharam nas animações Espanta-Tubarões e Kung Fu Panda, em que deu voz à personagem tigresa. Hoje, aos 48 anos, Angelina consolidou seu legado no cinema e como defensora de causas humanitárias. Suas fragilidades do passado se transformaram em uma fortaleza interior de compaixão e resiliência,
provando que sempre há esperança, até nas situações mais difíceis. Dona de uma fortuna estimada em 120 milhões de dólares, em 2017, Angelina comprou uma mansão em Los Angeles por 24 milhões e meio de dólares. A propriedade tem 1.000 metros quadrados, 6 quartos, 10 banheiros, adega e elevador privativo. Além desta mansão, ela possui outras propriedades de luxo em Hollywood, Nova Orleans, Nova York e na França. Na sua coleção de carros de luxo, estão incluídos um Land Rover SV Autobiograph, um Citroën Evasion e uma BMW Hydrogen 7. Entre seus hobbies, como já citamos, um deles é colecionar adagas e o outro aviões. Ela é dona de um Cirrus SR-22 e já tinha licença de piloto desde os 20 anos. Ao olhar para trás em sua jornada, Jolie não vê os obstáculos que enfrentou como derrotas, e sim como oportunidades de amadurecimento. A imagem de garota rebelde deu lugar a uma mulher sábia, que conquistou paz interior e dedica-se a causas altruístas. E é este o legado que ela espera deixar. Sobre sua vida, Angelina Jolie já declarou: "Tive muitos altos e baixos na vida e muito conflito, muito mais do que as pessoas sabem. Eu não sou perfeita. Mas sinto que há uma força em mim como mãe que me motiva a lutar." Talvez, por isso após 12 anos juntos e 2 de casamento, Angelina Jolie e Brad Pitt se divorciaram em 2016. Inicialmente, eles concordaram com a guarda compartilhada dos 6 filhos. Porém, em 2022, Angelina entrou na justiça questionando os termos da custódia dos menores de idade, alegando que Brad estava limitando seu papel de decisão na criação deles. Brad negou, afirmando querer apenas mais tempo com os filhos. A cada reviravolta, novos fatos são revelados, e apesar de inocentado das acusações, Pitt chegou a ser investigado por abuso infantil tanto verbal, quanto a possíveis agressões físicas quando sob efeito alcoólico. Outro ponto de discordância entre o ex-casal ficou por conta da educação dos herdeiros, já que Angelina sempre preferiu o aprendizado em casa, fornecendo mais liberdade aos filhos. O caso segue em andamento judicialmente, sem solução definida até o momento. Enquanto isso, a guarda compartilhada permanece, e o ex-casal deseja manter a situação amigável pelo bem-estar dos filhos menores e biológicos, Shiloh e os gêmeos Knox e Vivienne. Quanto aos maiores, Angelina também fez questão de acompanhar em 2019 Maddox, que cursa bioquímica na Universidade Yonsei em Seul, na Coreia do Sul, e Zahara, que acabou de ser admitida na Selman College, uma faculdade historicamente feminina, de estudantes negras, localizada em Atlanta, na Geórgia. Ainda do ex-casal, a realidade parece ser outra, pois, quando Angelina vendeu sua parte do Chantier Miraval, a vinícola no sul da França, que pertencia a eles, em meio à batalha pelo divórcio, em outubro de 2021, a um empresário russo, Brad Pitt, enfurecido, disse que ela o fez de forma ilegal e como vingança contra ele. No revide, ele está processando-a por conta disso, ou seja, muita água vai rolar nessa história. Apesar dos vários rumores, entre eles, em 2021, Jolie teria sido vista jantando algumas vezes com o cantor The Weeknd. E no ano seguinte, as especulações eram de que ela teria voltado com seu primeiro marido Johnny Miller, depois recaíram sobre o rapper britânico Skepta, bem como a história de que Angelina Jolie e Johnny Depp se envolveram de forma romântica, quando atuaram juntos em O Turista, de 2010. E as especulações sobre o namoro apenas aumentaram quando ambos terminaram seus respectivos casamentos. Mas esse lance entre eles é muito mais antigo que isso, já que compartilhavam amizades em comum há décadas, quando ele chegou a namorar Winona Ryder. Mesmo não confirmando nada, em entrevista Jolie chegou a revelar que ele era seu crush, quando fez Edward Mãos de Tesouras, lá nos idos 1991. Já em março desse ano, a imprensa divulgou que seu novo affair seria David Meyer de Rothschild, um bilionário ambientalista que já esteve até na floresta amazônica. Mas, desde o seu divórcio, Jolie não assumiu nenhum novo relacionamento, mantendo assim sua imagem de uma mulher independente, aproveitando a solteirice, e por outro lado, ela também estaria mais focada na carreira e na criação dos filhos. Angelina continua uma mulher de personalidade forte e multifacetada, comprometida com causas humanitárias e expandindo seu trabalho como diretora. Ela esteve envolvida na produção e direção do filme Um Ivalte Bland, baseado no romance homônimo de Alessandro Baricco e previsto para ser lançado ainda este ano.
Porém, nesta semana em entrevista à Vogue, Jolie abriu seu coração e revelou que há uma década não se sente ela mesma, afirmou ainda que mesmo se sentindo meio desanimada ultimamente, está em um processo de transição como pessoa e buscando se entender. Sem citar Brad Pitt, a atriz disse que tinha muito que curar, e que ainda está encontrando o equilíbrio. Segundo ela mesma, há cerca de 7 anos, período este, que coincide com a separação, passou a aceitar apenas trabalhos que não exigissem longas filmagens, e em decorrência disso, menos papéis surgiram. Desde então, em 2019, ela fez Malévola, Dona do Mal, e 2 anos depois, Eternos da Marvel e Aqueles que Me Desejam a Morte. Cada vez mais seletiva em seus projetos, ela pretende interpretar a soprano Maria Callas na cinebiografia Maria, que o diretor Pablo Larraín prepara sobre a cantora. Além da sequência de Malévola, prevista para o ano que vem. Paralelo a isso, Angelina está em vias de lançar uma nova marca de roupas, o Ateliê Jolie, projeto que descreve como terapêutico, e uma oportunidade de se redescobrir em um ambiente criativo, já que espera mudar muitos aspectos de sua vida. E o Ateliê Jolie parece ser o que está voltado para o futuro. Concluindo, a história de Angelina Jolie é de pura resiliência, superação e crescimento pessoal. Seus percalços a tornaram mais forte e humana. Hoje ela inspira não por uma vida perfeita, mas por enfrentar suas fragilidades com coragem e altruísmo. Este é o legado humanitário e artístico que ela permanece construindo. Uma história que vai muito além do glamour de Hollywood.